externa. Então, o grupo é aberto a todos os interessados em estudar, em conhecer mais as literaturas africanas de língua portuguesa. É complicado falar no plural, porque são 5 sistemas literários, com as suas especificidades, é como se eu pudesse discutir a literatura desses 5 países, é óbvio que é impossível. Então, eu tenho um pouco mais de leitura acerca de Angola, de Moçambique, também um pouco de Cabo Verde, mas pela estrutura ainda que nossa do programa, nós temos um número restrito de professores pesquisando literatura africana aqui no Amazonas, então acabo que eu me envolvo com a literatura, né, desses outros, dos 5 países de modo geral, mas, repito, com um olhar e uma leitura mais abrangente acerca de Angola e de Moçambique. Bem, então, além de sermos um grupo de pesquisa, nós também somos um grupo de estudo. O que significa isso? Há 3 anos, eu me reúno com interessados em discutir literatura, sem nenhum propósito avaliativo, é simplesmente pelo gosto de discutir, de conhecer essas literaturas. Então, os encontros ocorrem nas dependências da Escola Normal Superior, quinzenalmente. Eu trabalho da seguinte forma com esse grupo de estudo. Eu escolho, elejo um autor e começamos a ler, e aí no próximo encontro todos discutem, todos comentam, repito, pelo simples gosto de estudar. É claro que tem aqueles interessados, que a partir daí surgiram projetos para mestrado, ou trabalhos voltados para a escola, para o ensino básico, mas, de modo geral, é um grupo aberto que pretende mesmo fomentar o estudo dessas produções. Então, hoje é o primeiro encontro, o nosso primeiro encontro do ano, de 2020, um ano que já começou totalmente atípico, né, jamais poderíamos imaginar estar passando por isso. Então, o primeiro encontro que seria no início de março já não foi possível, hoje é o nosso primeiro encontro e nessa plataforma, né, virtualmente. E é um primeiro encontro bastante significativo para nós, porque temos hoje a presença do professor Alberto Matti. O professor conversará conosco sobre literatura e cultura moçambicana. No ano de 2020, eu optei por estudar Moçambique, e a ideia era começar com Noêmia de Souza, né? Então, é uma forma de divulgar essa produção que ainda é desconhecida por grande parte dos brasileiros e até mesmo pelos estudantes universitários. Eu não estou nem falando do público em geral, eu ainda me refiro a um público específico. Então, por isso, essa data ser bastante importante para nós. A professora Luciane achou que seria interessante compor o trabalho da equipe, a programação que está sendo feita, está sendo montada, e aí por isso estamos aqui dentro dessa programação do PPGLA, com os membros do grupo e com todos os outros interessados em nos acompanhar nesse momento. Antes de passar a palavra para o professor Alberto, eu quero fazer alguns esclarecimentos. Nós estudamos as literaturas africanas de língua portuguesa, de modo geral, a crítica brasileira tem estudado a gênese dessas literaturas, a formação dessas literaturas, a partir de um conceito utilizado aqui pelo Antônio Cândido, para estudar a formação da literatura brasileira, né, que é o conceito de sistema literário, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse livro aqui, da Rita Chaves, que é uma crítica literária das mais importantes que nós temos sobre literatura africana aqui no Brasil, né, uma crítica brasileira, ela publica essa obra. Só vou pedir que os outros desliguem o microfone, porque está dando interferência para mim. Pode pedir, Mariana, para desligarem o microfone, aí pelo chat. Bem, então, voltando aqui, a professora Rita Chaves escreve essa obra
A formação do romance angolano. Então, pelo título, nós vamos entender que ela está totalmente seguindo a proposição do Antônio Cândido para pensar a formação de uma literatura, levando em conta aquele tripé que todos nós já conhecemos, proposto pelo Antônio Cândido, de autor, obra e público, né? Bom, nesse sentido, a nossa proposta é de ir além dessa ideia da formação de uma literatura somente pelo seu sistema literário, tá? A ideia é trabalhar com o conceito de campo literário. E para isso nós temos como apoio teórico o Pierre Bourdieu. Então, tanto eu quanto o professor Alberto trabalhamos nessa perspectiva da formação dessas literaturas, pensando o conceito de campo e o conceito de hábitos. Então, é essa obra do Bourdieu que tem nos ajudado a ler essa produção. É interessante eu contextualizar que o nosso grupo agora começa a estudar essa obra, né? Esse é o nosso estudo desse ano, e os demais interessados que quiserem conversar comigo depois, para também participar do estudo, mas a ideia é pensar a formação, então, da literatura em Moçambique, por exemplo, através do conceito de campo literário, que é um conceito mais amplo, mais complexo e mais completo do que o de sistema literário proposto por parte da crítica até o momento. Por que é mais importante e mais completo, digamos assim? Porque o Bourdieu, ele propõe uma sociologia interpretativa do jogo de poder. O que significa? São as inter-relações desse poder, são as inter-relações presentes no campo que interessam ao Bourdieu. Então, é muito mais do que uma conexão entre autor, obra e público. Para o Bourdieu, vai interessar a dinâmica desse campo literário. Então, é bastante interessante que os estudiosos, por exemplo, da literatura moçambicana contemporânea, entendam essa concepção do cânone, para que, assim, não possam cometer leituras equivocadas da produção do momento. Tá? Então, o campo nos ajuda a entender a estrutura interna dessas produções, né? Repito, estudo muito mais amplo do que um tripé formado por autor, obra e público. O Bourdieu, é interessante também eu pontuar para os interessados em estudar conosco, que o Bourdieu é um sociólogo francês, e o estudo que ele propõe, aqui nesse livro, As Regras da Arte, diz respeito à França do século XIX. Então, não é simplesmente pegar e colar a teoria do Bourdieu a Moçambique, ao Brasil, não é isso. Mas é utilizar a metodologia proposta pelo teórico, né, a partir, é claro, das especificidades dessas literaturas, mas nós vamos perceber que a dinâmica que o Bourdieu nos mostra na França do século XIX, essa dinâmica se repete. Essa dinâmica está presente em outros contextos formativos. Por quê? Porque o Bourdieu nos diz que o campo literário, ele obedece às suas próprias leis. Então, independe de onde ele aconteça, ele tem leis próprias, né? Tem um momento no livro aqui que o Bourdieu diz que é um balé anárquico, mas bem desenhado, onde todos os partícipes dançam uma dança ordenada, né? Então, eu repito, é a análise da dinâmica do campo literário. Então, nesse sentido, é o teórico que o grupo começa a estudar, pensando sempre na formação dessa literatura até a contemporaneidade. Nesse sentido, eu solicitei, eu meio que abusei hoje do professor Alberto, e eu solicitei a ele que falasse para nós acerca do cânone moçambicano, mas chegando até o contemporâneo, né? Por isso, hoje ele tem maior parte aí do tempo de fala. Então, a proposta do Alberto para hoje, e eu já apresento melhor ele para vocês, é
falar, primeiramente, da imprensa em Moçambique, da presença da imprensa em Moçambique no século XIX, uma imprensa ainda com o caráter oficial e religioso, e eu chamo atenção para os interessados em estudar africana, estudar Moçambique, por exemplo, é impossível estudar essa literatura sem levar em conta a presença da imprensa, né? A pessoa pode correr um grande equívoco se fizer isso. Então, o professor nos traz um panorama da presença da imprensa em Moçambique, até chegar a formação de uma elite letrada, né? Então, percebo que aí está o interior do campo que o Bourdieu discute, né? A dinâmica de composição desse campo. Aí o professor pretende abordar os movimentos, vamos dizer assim, pré-independentes, a posição dos autores e o papel da imprensa, mais uma vez, fundamental para a divulgação. Estou já pensando nas décadas ali de 30, 40, até a década de 60 do século XX, né? É outro ponto que também não pode ser esquecido. Você tem ali uma produção, você tem uma estética, mas vejam que essa estética, ela também é determinada pela posição dos partícipes desse campo, né, pela dinâmica do campo. Bem, na sequência, o professor nos trará um panorama também e alguns apontamentos acerca dos movimentos africanistas, sobretudo o pan-africanismo, né, que aparece ali já no final do século XIX, início do século XX, quando nós temos o primeiro encontro, e também o movimento de negritude, tá? Até trazer uma abordagem contemporânea. Bom, pensando nisso, é interessante a gente pontuar que autores contemporâneos como Mia Couto, Ngulani Bakakosa, né, eles jogaram o jogo do campo, né? Eles ousaram, ou eles admitiram, ou seja, são ações tomadas, né? E por isso cada qual hoje ocupa um lugar nesse campo literário. Então, o professor vai chegar até aí, porque tudo isso foi moldado pelo campo, tá? É o que o Bourdieu vai chamar de hábitos. Tá? Então, nós partimos, é como se estivéssemos partindo do que o Bourdieu chama de campo literário, para depois chegar à explicação de que tudo isso formou o hábitos. Tá? Mas, repito, os interessados aí em Bourdieu podem seguir conosco no estudo do grupo. Agora sim, eu quero falar do professor Alberto, apresentá-lo para vocês. É um colega, e mais uma vez eu agradeço, e dizer também que o professor agora faz parte do nosso grupo de pesquisa. O professor Alberto é docente, pesquisador cultural da Universidade SAVE, em Moçambique. O professor é doutorando em turismo. O professor pesquisa economia criativa, turismo cultural e desenvolvimento humano. O professor Alberto é mestre em línguas e literaturas e culturas pela Universidade de Aveiro. A sua dissertação de mestrado é intitulada A Espiritualidade no Conto Moçambicano, da escatologia ao realismo tradicional africano. O professor é licenciado em Linguística e Literatura pela Universidade Eduardo Mondlane, que é a primeira universidade em Moçambique, que eu tive o prazer de conhecer. A monografia do professor, vejam lá que interessante, A Fortuna Crítica de Mia Couto e Ngulani Bakakosa, estratégias discursivas ou estratégias de marketing diferentes, né? Vejam que o professor está bem próximo mesmo do que diz aí o Bourdieu. As áreas de interesse do professor são literatura, cultura e sociedade, epistemologia crítica e estudos culturais, turismo, cultura e desenvolvimento. Roberto, agora é com você. Agora estou conectado. Boa tarde a todos.
e quero agradecer em particular à professora Renata pelo convite que me endereçou para juntar-me a este grupo de pesquisadores que se interessam por Moçambique e por outros países africanos de língua portuguesa. É um grande privilégio estar aqui convosco para esta conversa, esta fala sobre o campo literário moçambicano. Não sei se continuam a escutar-me aí. Não sei se me escutam perfeitamente, então vou ficando atento. Agora sim. Bom, nesta minha fala, eu gostaria de aludir um pouco às condições socio-históricas para a emergência, o que possibilitaram a emergência do campo literário em Moçambique. Isso significa, em parte, olhar para as condições de produção, as condições de recepção e as diversas interseções que se estabelecem dentro do próprio campo literário. Inicialmente, para desenvolvermos esta conversa, gostaria de pedir que se projetasse o slide, o segundo slide. O primeiro slide é uma apresentação geral, tem o meu nome para aqueles que precisarem de registrar e o título da minha comunicação. E gostaria de pedir que projetasse o segundo slide. Bom, eu vou sempre olhando aqui o chat, porque às vezes posso ficar incomunicável sem me aperceber. Muito bem. Então, no momento inicial, para conversarmos sobre as condições socio-históricas para a emergência do campo literário em Moçambique, gostaria de trazer um panorama geral que nos leva da objetivação à subjetivação. O que eu quero dizer com isso é que houve um tempo em que as primeiras referências à literatura em Moçambique, quando Moçambique aparece referenciado na literatura, vai ser por um exercício de autores que não eram moçambicanos. Nós temos os primeiros escritos que circulam no século XIX, que foram das literaturas de viagem, que eram feitas por portugueses e outras pessoas que chegavam a Moçambique, e que foram construindo uma narrativa em torno de Moçambique. Essa narrativa caracterizou-se geralmente por ter um caráter exótico, né? Uma das características principais era o exotismo em relação à terra, em relação ao povo, especialmente em relação à mulher. E isso criou condições para que, posteriormente, se desenvolvesse uma literatura com um cunho mais ideológico, que é a literatura colonial que circulou durante o século XX. Mas, voltando um pouco ainda neste contexto do século XIX, em que nós temos esta literatura que vai inscrever Moçambique no contexto universal, é preciso olharmos para alguns fatores, algumas dinâmicas históricas internas, como, por exemplo, um marco crucial que foi a abolição da escravatura no dia 10 de dezembro de 1836. A abolição da escravatura, ela permitiu que Portugal pudesse, de algum modo, olhar para o território de Moçambique e maximizar a sua ocupação pelo interior. E como o território era muito grande e Portugal não reunia capacidade para fazer a ocupação efetiva do território, ele fez o que se chama de companhias majestáticas de plantação, que foi uma espécie de terceirização de algumas parcelas do território moçambicano para certas companhias que pagavam, prestavam tributo a Portugal. Isso facilitou, esse processo todo facilitou a organização e o delineamento dos primeiros centros urbanos. É um processo que data do século XVI até o século XIX, e neste período todo, a gente nota que a presença portuguesa era muito frágil, de tal modo que eu sou muito cauteloso, por exemplo, ao falar do processo de colonização em Moçambique, porque os dados históricos mostram-nos que a colonização é um processo do século XX. Agora, existia sim uma presença portuguesa desde o século XVI, que foi muito motivada pelo capitalismo, pelo imperialismo, e foi com base nesse esforço que Portugal queria ocupar uma boa parcela do território, que terceirizou alguns territórios
e perdeu o controle de alguns desses territórios do Interland, tendo se destacado, por exemplo, nesse desiderato, que as missões protestantes conseguiram penetrar um pouco mais para o interior. E o modelo de educação que as missões protestantes tinham era completamente diferente do modelo de educação das missões católicas. Então, havia um predomínio das missões protestantes para o Interland, para o interior, e isso teve que ser substituído posteriormente, quando Portugal se dá conta de que há elites que estão a ser formadas e que não poderão cumprir com o objetivo da colonização. E vale pontuar que é ainda no século XIX, por exemplo, que a colonização inicia um pouco depois da Conferência de Berlim, em 1884-85, quando faz-se a partilha de África. Então há um conjunto de nações imperialistas que detêm o poder e que, por via disso, decidem partilhar a África, colocam o mapa de África na mesa e fazem essa divisão que foi feita na Conferência de Berlim. Isso desrespeitou uma série de valores. Primeiro, desrespeitou as fronteiras que já existiam entre os vários reinos e estados africanos, desrespeitou os laços que esses povos tinham, desrespeitou as suas culturas, e foi uma imposição. E depois dessa imposição, Portugal teve que garantir a sua permanência. Ora, por ter sido uma imposição, ou nos lugares onde Portugal já tinha algum contato, um contato comercial com os reinos locais e que existiam algumas feitorias, Portugal começou a desenvolver, então, pequenas cidades. Refiro-me inicialmente à primeira capital de Moçambique, que foi a ilha de Moçambique, e foi muito estratégica do ponto de vista também do surgimento de uma elite letrada em Moçambique. Sendo ela a capital, a primeira capital inicial de Moçambique, foi a partir dela que Portugal foi espalhando o seu domínio pelo resto do país. E, curiosamente, a gente percebe que, ainda durante o século XIX, especificamente no ano de 1857, chegava a imprensa à ilha de Moçambique. E essa chegada da imprensa foi fundamental para o surgimento de uma imprensa oficial, do boletim oficial, que foi um canal por meio do qual o governo colonial poderia fazer as suas publicações oficiais. Mas esta chegada da imprensa também impulsionou um pouco o movimento cultural à volta do capitão-general na ilha de Moçambique. Destaca-se, por exemplo, o fato de Ilha de Moçambique ter recebido o poeta português Luís de Camões, que ficou por muito tempo na ilha de Moçambique, inclusive apaixonou-se pela escrava Bárbara, que será uma das personagens fundamentais que vai inspirar uma boa parte da obra poética de Camões. É também na ilha de Moçambique onde onde podemos destacar a passagem de outros poetas de outros quadrantes, como alguns poetas brasileiros que conseguem passar por lá, e a gente percebe que é um ambiente favorável para que um pequeno grupo privilegiado se reunisse à volta do capitão-general e discutir poesia, recitar poesia. E é neste contexto que surgiu o primeiro poeta de língua portuguesa nascido em Moçambique, chamado Campos Oliveira. Claro que há uma grande influência na sua produção do romantismo português e ainda não há uma consciência muito grande sobre a nação. Embora alguns textos dele sejam textos em que ele descreva a terra, o esplendor da terra, da sua gente, não há ainda nenhuma consciência digna de ser mencionada como fundamental para a emergência de um campo literário em Moçambique. Será muito a posterior que vai emergir este campo literário em Moçambique quando as missões católicas assumem o ato educativo, especialmente devo frisar que foi com a concordata missionária assinada em 1940 que deu plenos poderes às missões católicas para o exercício da educação, a evangelização e a educação básica, que nós começamos a ter uma formação generalizada das populações moçambicanas, dado que a maior parte das populações, como devem saber, são de origem, têm línguas que são de origem oral e eram populações ágrafas. Então, o processo de escrita inicia a sua massificação com
esta ação missionária católica e acompanhada por uma política de educação que foi implementada nessa altura, que visava, entre outros aspectos, dar apenas uma formação básica, mas digo uma formação muito básica apenas, que era mesmo para que o colonizado não tivesse uma instrução elevada ao ponto de se rebelar. Conforme dizia o cardeal Sergeira, eu vou citar um texto dele muito famoso, que justifica esta política educacional. Ele dizia o seguinte: tentamos atingir a população nativa em extensão e profundidade, para os ensinar a ler, escrever e contar, não para os fazer doutores. Educá-los e instruí-los de modo a fazer deles prisioneiros da terra e protegê-los da atração das cidades. As escolas são necessárias, sim, mas escolas onde ensinemos o nativo o caminho da dignidade humana e da grandeza da nação que o protege. Então, a gente percebe que essa dignidade humana se referia a ser necessariamente um cidadão português, um cidadão que segue os preceitos portugueses, educado ao modo português, introduzir nele uma visão do mundo que fosse ocidental, razão pela qual esta política educativa foi acompanhada também pela política de assimilação, onde o nativo, o indígena, que para ter o estatuto de cidadão, ele tinha de renunciar aos seus hábitos e costumes, tinha de renunciar à sua língua, neste caso aprender a falar a língua portuguesa, a escrever, a comportar-se, a vestir-se como um português, vestir o calçado, comer como um português. Então, este conjunto de hábitos que foram inculcados visavam a transformação do nativo num sujeito que se pudesse considerar um cidadão português, mas para servir os interesses da colonização. E houve uma resposta quase que inesperada, porque poderíamos dizer que o tiro saiu pela culatra. Se a ideia de educar o nativo era educá-lo para ser um servidor apenas dos interesses coloniais, a gente percebe que no final do século XIX e início do século XX, este processo todo vai mudar, especialmente quando surgem as outras cidades como Beira, Lourenço Marques. Com o desenvolvimento dessas cidades, há uma necessidade de ter local que vai poder trabalhar para a administração, e essa elite é uma elite composta por africanos, formados, alguns deles negros, outros mestiços, e que aos poucos eles vão se engajar na luta pelos direitos dos nativos. E devo frisar que esta imprensa que circulou, acima de tudo, no período de transição entre o século XIX e o século XX, foi uma imprensa revolucionária, especialmente a imprensa africana, porque esta imprensa africana vai ser muito diferente da imprensa oficial, que a gente já fez referência, a professora Renata já tinha feito referência, porque a imprensa oficial é só direcionada para os objetivos da colônia. Mas a imprensa africana, a imprensa liberal, a imprensa católica, ela se distingue pelo fato de permitir uma série de autores africanos, mestiços, para fazer a sua publicação de textos, não só no âmbito informativo, jornalístico, mas também de textos literários. Alguns jornais que surgem nesse período que vale a pena citar, temos no caso da cidade de Climane, o Jornal O Africano, que foi fundado em 1877. Mas a maior parte dos jornais que a gente vai ter vão estar entre Beira e Lourenço Marques, a atual Maputo, que é a capital de Moçambique. O caso de distrito de Lourenço Marques, que é fundado em 1888, o jornal A Situação, o boletim oficial do governo do distrito de Lourenço Marques e o jornal O Africano, que depois transformou-se no jornal O Brado Africano. Então, a gente percebe que este movimento da imprensa, de algum modo, vai incentivar ou vai motivar para que surja uma consciência diferente dentro da colônia de Moçambique
associada a alguns movimentos que aparecem como movimentos de defesa dos direitos dos nativos, movimentos de contestação do governo colonial, que denunciam as atrocidades que eram cometidas pelo governo colonial em Moçambique. Algumas dessas associações dignas de destaque foram o Grêmio Africano de Lourenço Marques, que praticamente foi nesta instituição que surgiu o Jornal O Africano e depois o Brado Africano. Depois tivemos o Conselho Nacional Africano, o Centro Associativo dos Negros da Colônia de Moçambique, a Associação Africana e também o Núcleo dos Estudantes Secundários Africanos de Moçambique. Essas duas, no caso do Núcleo dos Estudantes Secundários Africanos de Moçambique, é uma organização composta maioritariamente por estudantes negros, que eram quase todos eles assimilados, que tiveram acesso à instrução. Fez parte deste grupo o primeiro presidente independente de Moçambique, Joaquim Chissano, depois Armando Emílio Guebuza e uma outra parte da elite intelectual, elite política de Moçambique, independente, que passou por este movimento. Mas a gente entende que neste período do século XX, especialmente nos anos 20 e 30, quando o jornal O Africano e depois o Brado Africano ganha maior destaque ao denunciar os problemas como, por exemplo, a falta de educação, de oportunidades para a instrução dos nativos, as desigualdades no acesso ao trabalho por parte de africanos e europeus que vinham da colônia, mesmo em situações em que alguns negros instruídos tinham o mesmo nível de instrução com os europeus que vinham da colônia, ou às vezes tinham uma instrução superior, então eles vão abraçar esta causa social como uma causa por defender, uma causa africana por defender. E isto há de ser muito importante para que a gente assinale a emergência do campo literário em Moçambique na fase crítica, lembrando aqueles passos que Pierre Bourdieu assinala sobre a constituição do campo literário. Então, a fase crítica da emergência do campo literário há de ser influenciada por esses fatores. E essa fase crítica, ela nos remete a um grupo de escritores que se destaca basicamente a partir dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, que ganham consciência sobre a grandes romances que são publicados nessa altura, ele ocupa posições. Travou um pouco a minha fala, não sei se agora conseguem me ouvir. Dizia, não sei se agora conseguem me ouvir, perfeito. No período das décadas de 30 e 40, em que o campo literário moçambicano emerge, há uma que segue a ideologia colonial, que coisifica o africano, e das poucas aparições do africano nesta narrativa colonial, o africano ocupa papéis marginais. Perpassa na literatura colonial do negro que é coisificado, há um conjunto de intelectuais que se erguem, vão emprestar a sua voz
para uma série de pessoas que... Bom, desculpe, eu vou experimentar aqui alguma coisa. Minha internet está, como está a travar, eu vou experimentar aqui mudar só o... Não sei se eu consigo mudar aqui o meu usuário de internet, alguma coisa que está a acontecer para travar a minha fala. Espero melhorar isso agora mesmo. Só peço-vos um pouquinho de paciência, e essas coisas de tecnologias nos tramam. Ok, eu não sei se agora conseguem me ouvir. Estão me escutando aí? Pelo menos digam-me alguma coisa no... se conseguem me ouvir perfeitamente ou não. Estão me escutando? Alguém para dizer algo? Ou vou escrever aqui, não sei. Estão me Ok, escutando? Alberto. Ok, Alberto, pode continuar. Alberto, pode continuar. Eu dizia que neste período colonial, que tínhamos a estrutura com um cunho mais ideológico, que defendia a supremacia dos brancos em relação aos negros e que coisificava os negros, ela vai ser contraposta por um conjunto de intelectuais, um conjunto de escritores que aparecem, e esses escritores vão, com certeza, quebrar, fazer a ruptura com este ideal colonial, mas também uma ruptura com uma estética ocidental, introduzindo valores que são valores africanos, porque eles reconhecem o lugar deles, reconhecem a diferença entre eles e o colono, a tal questão da alteridade. Se anteriormente o eu, o sujeito da narrativa, era o europeu e o outro era o colonizado, que era objetivado, há de haver, especialmente entre as décadas de 40 e 50, uma mudança, que é uma mudança social, mas também uma mudança antropológica e estética, na medida em que o colonizado ele vai reclamar um espaço e começa a produzir uma literatura em que ele escreve as suas emoções, o seu devir humano, afirma a sua identidade. Claramente que esta afirmação de uma identidade africana vai refletir um pouco a influência dos movimentos da negritude, todo um conjunto de movimentos negros que começam nos Estados Unidos, depois nas colônias francesas. Esta questão da negritude é recebida em África, em Moçambique, por parte desses escritores, e que se encontram, se revê na estética da negritude, no movimento panafricanista do ponto de vista político, da necessidade de emancipação, da necessidade de libertação, e eles vão se apropriar desses modelos e começam a produzir uma literatura que é completamente diferente, que transgride a visão dominante e que choca com o poder dominante. Este choque com o poder dominante pode ser percebido, por exemplo, a partir do momento em que escritores como poetas como José Craveirinha, Noêmia de Souza, Rui Knopfler, Rui Nogar, entre outros, eles vão ter um largo espaço de difusão da sua literatura por meio da imprensa. Alguns deles, antes de terem livros publicados, mas conseguem produzir, divulgar vários textos na imprensa local em Moçambique. Também alguns textos conseguem chegar a Angola e alguns até vão ser partilhados em Portugal e em Brasil. É no conjunto desta nova produção literária desses escritores que a censura começa a prestar atenção a este grupo de escritores, porque alguns dos textos, como chegam a Portugal e despertam uma consciência para um grupo de portugueses que não percebiam exatamente o que estava a acontecer em África, então há uma necessidade do governo colonial local começar a policiar a produção literária. Aí instauram-se os órgãos de censura. Antes da publicação de qualquer texto, vai se verificar esta censura. E alguns escritores, por causa desta dinâmica que vão imprimir a nova literatura, eles
acabarão sendo presos. O caso de José Craveirinha, que em 1964 é preso. José Craveirinha, poderia também falar do Luiz Bernardo Onuana, que é preso, assim como o pintor Malangatana. Porque já havia uma consciência entre esses escritores, e não só escritores, mas também alguns pintores, que se reuniam muitas das vezes ali no Café Scala para não discutir poesia, discutir literatura, mas também discutir política, porque a literatura acabou se tornando um instrumento político. O objetivo máximo era justamente a emancipação cultural, política e econômica do povo. Então, há de haver sempre este choque ideológico com uma estrutura do poder que já tinha sido montada. Era uma estrutura de poder bastante repressiva. Então, este é um choque muito comum que a gente assiste na nossa literatura. E para terem uma ideia um pouco mais clara sobre o que eu estou a falar, embora não seja meu maior foco de análise, eu gostaria de trazer um texto de José Craveirinha, que vai mostrar um pouco esses embates ideológicos, esses choques de poder e como é que os escritores desta geração de 40, 50 e 60 se apropriam desses elementos para criar uma estética nova. O texto que eu vou ler é o texto intitulado Joe Louis, o Nosso Campeão. Devem ter acompanhado esta grande batalha do boxe entre Joe Louis e Max Schmeling, alemão, no período nazista. Foi uma das maiores batalhas de boxe do século XX e não passou despercebida esta batalha, apesar da censura ter tentado evitar que as notícias fossem conhecidas em África. Mas, como sabem, Joe Louis acabou se tornando um símbolo da resistência negra, tanto nos Estados Unidos, assim como nos outros espaços africanos. Então, o texto Joe Louis, o Nosso Campeão, eu vou ler rapidamente o texto e não farei muitos comentários para não perder muito tempo. Diz: primeiro foi o jornal Notícias. Saiu contente e disse: Max Schmeling bateu o negro Joe Louis e não tem adversário. Isto foi uma cacetada inesperada no meu coração e estendeu-me no centro das miseráveis lonas do ringue humilhante. Eu, pobre Joe Grog de luvas no chão. Palavra de honra. Eu, Joe Grog, mais grog de solidão, mais grog de amargura, mais grog de ferro. Um dia, o jornal Notícias teve que dizer tristemente: Joe Louis na desfora pôs Max Schmeling que errou no primeiro round. E então pulei das velhas lonas da tristeza. Ágil gato a saltitar dançarino de samba, a sambar no Max Schmeling nas ruas embandeiradas da cidade de Berlim. O queixo de Max Schmeling, o cinismo do ministro da informação Goebbels da propaganda, para eu, negro Joe Louis, bater mais forte. Meu felino jogo maravilhoso de pés, tragicamente desnorteando os repórteres, com ordens para falarem mal de mim. Meus punhos, 1000 marretas certeiras nas fuças dos informadores. Eu, suando, a moer Goebbels seco no pilão, até ouvir desmoronar a soco o Reichstag, os maxilares do Max Schmeling em chamas. Mas, depois da confissão do jornal Notícias do Lourenço Marques a anunciar a desfora do mecânico Joe Louis campeão, encostado às cordas o cidadão nazi Max Schmeling, comecei a pensar no boxe muito a sério. E quando o filho do senhor engenheiro Peida Gordas me deu as suas rasteiras de costume no futebol, saí do meu canto obstinado como um leão desenjaulado, toda a astúcia do leopardo ferido na minha cabeça, os mangues do mundo a dar-me sinal. Eu, na melhor pose do campeão Joe Louis, as luvas levantadas como mas
meus olhos dentro dos olhos traiçoeiros do filho do senhor engenheiro Pedro Gordas, a cabeça de lado como na foto da página desportiva, e agarrei na esquerda do nosso Joe Louis e dei-lhe no fígado. Agarrei na direita do nosso Joe Louis e mandei-lhe no crânio. Depois de uma finta, e encostei o filho do senhor engenheiro Peida Gorda ao canto do meu desespero mais desesperado no grande ringue e meto duas na boca do estômago. Bombardeio o sofisma com 2 diretos e, saltitando à frente de toda a Alemanha, faço o treino de punching ball ao vivo. Aplico outra finta de tronco e minhas mãos saboreiam-lhe os dentes a saltar das 1000 dentaduras. Martelho-lhe com toda a força os flancos SS. Abafo-lhe com um potente jab da esquerda, 3 costelas e arrumo de costas na areia o problema. Bom, este é um excerto e depois podem continuar a ler o texto intitulado Joe Louis, nosso campeão, de José Craveirinho, que mostra um pouco este espírito de rebeldia e que depois da vitória do negro Joe Louis sobre o Max Schmeling, ganhou um pouco mais de ímpeto, porque não se tratava apenas de um cidadão americano que ganhou um cidadão nazista. Tratava-se de um cidadão negro que venceu um branco nazista. E esta vitória de Joe Louis tem uma carga simbólica muito grande, que para os intelectuais moçambicanos, africanos, especialmente no caso da literatura moçambicana, olhavam para esta vitória como uma possibilidade de sonhar com uma vitória em África sob o regime colonial. Se Joe Louis é um negro e conseguiu ganhar numa luta de boxe contra o Max Schmeling, é possível os negros também vencerem os europeus, os portugueses, colonos na sua terra. De tal modo que o sujeito poético sugere o uso das mesmas técnicas do boxe empregadas por Joe Louis para lutar contra qualquer filho do senhor engenheiro Peida Gordas. O senhor engenheiro Peida Gordas é aqui uma personagem que é uma personagem alegórica que representa uma classe burguesa colonial, aquela que detinha o poder e que eventualmente nas brincadeiras do bairro, no jogo de futebol, entre os meninos do bairro, se um negro, ao jogar futebol com um menino branco, filho de um senhor engenheiro Peida Gordas, por sinal, por algum descuido, derrubasse o filho do senhor engenheiro Peida Gordas, isso terminava mal. Terminava com porrada e, em casos extremos, poderia terminar com a prisão. E os negros não tinham nenhuma ação perante isso, tinham medo. Então, quando o sujeito poético ele faz uso desta metáfora do Joe Louis e diz que ele, depois de receber um chute do filho do senhor engenheiro Peida Gordas, partiu para cima dele, vingou-se, deu um golpe em cima do filho do senhor engenheiro Peida Gordas. Ele está incentivando, está transmitindo uma ideia de uma necessidade de os negros erguerem-se, fortificarem-se, para juntos poderem combater o colonialismo. Há aqui uma forte influência, não só desses movimentos negros, mas porque também já havia uma onda de mudanças que é trazida pelos movimentos panafricanistas, com esta ideia de África para os africanos, de liberdade para os africanos, que vai ter uma maior ressonância no contexto africano com os ideais de Kwame Nkrumah, mas a gente percebe que esta é uma construção política que se vai fazer também na literatura, e não se pode ignorar este fator. Além do mais, a gente assiste a partir deste período uma poesia social, uma poesia que vai se construir a partir deste diálogo com o social, com o cotidiano, trazendo esses elementos sociais que eram marginalizados, que eram silenciados e que é necessário resgatá-los e dar voz a este conjunto de pessoas silenciadas, que são os negros, indígenas, neste caso, os nativos moçambicanos, e que só ganharão voz a partir desta literatura. É digno de realce que este texto que eu li há pouco, Joe Louis, nosso campeão, foi publicado em 1952 e ele foi cortado pela censura.
e o texto só conseguiu ser publicado no jornal O Brado Africano, mesmo em 1952. Depois, em 1954, ele foi censurado e teve que ser retirado de circulação. Isso mostra esse jogo de poder que, na fase crítica da emergência da literatura moçambicana, vai ser sempre constante, né? É um diálogo constante que a gente vai aqui travando. Gostava de realçar nesta nossa conversa sobre a emergência de um campo literário em Moçambique, seria necessariamente a emergência de uma estrutura dualista, o que Pierre Bourdieu chama de uma estrutura dualista, e no caso concreto de Moçambique, a gente pode falar dessa estrutura dualista no sentido de oposição ou de resgate dos valores culturais tradicionais e esta constante preocupação ou confronto entre o tradicional e a modernidade. Este confronto, esta visão entre o ocidental, o colonizado e o colonizador, que é um pouco herdado da geração de 40 e 60, que foi a geração mais responsável por trazer uma estética modernista moçambicana, tipicamente moçambicana, mas que vai ser muito desenvolvida no pós-independência, um pouco após a Revolução Socialista, e a gente percebe que os escritores do pós-independência, eles vão se apropriar do passado, estabelecem um diálogo colonial com o passado colonial, que é o passado recente, mas eles também voltam ao passado tradicional, um pouco anterior à presença colonial, e resultam nessas estruturas duais de tradição, modernidade, ou um pouco até mais com a questão do sincretismo cultural ou do hibridismo cultural. Como é que isso se faz? Como é que isso procede? Existem várias estratégias. Uma delas, que os novos escritores do pós-independência, dos quais vale a pena fazer aqui menção, escritores que terão militado bastante na Associação dos Escritores Moçambicanos, com um movimento bem conhecido pela revista Charrua, ou os escritores que estavam envolvidos no movimento Messal, falo de nomes como Mia Couto, Ungulano Bacacossa, falo de nomes como Paulina Chiziana Posterior, mas temos um Calani da Silva, temos ainda alguns escritores que estiveram na geração anterior, transitam Craveirinha, Rui Nogar, Eliodoro Batista. Há um conjunto de escritores que se movimentam no pós-independência para constituir uma nova literatura. Uma das vias foi através da oficialização, da criação da Associação dos Escritores Moçambicanos. Ela foi muito importante, até porque durante muito tempo ela não só congregava os escritores, mas também desempenhou um papel editorial de divulgar os novos escritores, os novos autores. Então foi muito importante o papel da Associação dos Escritores, o papel da revista Charrua, que era composta por um grupo de jovens muito novos, fundada, entre outros, por Ungulano Bacacossa, estiveram também o Helder Muteia na fundação, e também alguns poetas e outros prosadores. Então a gente tem um movimento novo aqui que vai vai dar uma injeção nova à produção literária no pós-independência, especialmente a partir da década de 80, em que nós temos a literatura contemporânea. E esta literatura ela vai resgatar algumas marcas que são típicas da tradição africana, da tradição oral africana, e traduzir isso no seu texto escrito. Por isso que eu falo muito de oralidades escritas neste segundo momento. Gostaria de pedir que se pudesse projetar aqui não sei se é possível, o slide que tem, pedir que projetassem o slide para vermos a citação, alguns textos que eu trago aqui para a gente conversar um pouco em torno deste novo movimento no pós-independência. Não sei se vai dar certo. Professora Renata, conseguimos aí projetar os slides?
Sim, Alberto, estamos visualizando. Qual você quer? O da parte 2, emergência de uma estrutura dualista, esse? Da parte 2, sim. Quero Isso, da parte parte 2. 2, sim. Da parte 2. Ok, já estamos visualizando. Certo. Então, eu trago aí um excerto que vai ser útil para nós vermos como é que nesta segunda fase, né, em que temos uma estrutura dualista, como é que se comporta o campo literário moçambicano com estes movimentos sociais e culturais que a gente vai registrando. Se calhar, antes de ir ao texto, vale a pena só aqui sublinhar alguma coisa. A Associação dos Escritores Moçambicanos, ela congrega até hoje um grupo representativo de escritores. Muitos deles tiveram um papel importante na luta de libertação nacional, né? Que é um outro fenômeno importante, um outro fator importante a ter em conta na dinâmica do sistema literário moçambicano, né? E esses escritores que se congregaram ali fundaram a Associação dos Escritores. Depois, esses outros grupos paralelos que vão se juntando em saraus literários, no caso do Msao, que foi muito dinamizado por figuras como o poeta Ghulam Khan. O Ghulam Khan, talvez muitos não o conheçam, mas é um poeta que encontrou a morte muito cedo. Ele morreu juntamente com o primeiro presidente de Moçambique, independente, o presidente Samora Machel, que teve um acidente aéreo, uma missão de paz, e este poeta, para além de poeta, ele também fazia parte, trabalhava na presidência da República como um dos assessores. Assim aconteceu com vários escritores da geração anterior, dos anos 40, 50 e 60, que após a independência, muitos deles foram ocupar cargos políticos, e isso teve algum impacto na cena literária, reduziu um pouco o engajamento literário, porque o sistema político vigente após a independência era um sistema socialista, baseado em princípios marxistas, leninistas, com um cunho mais ditatorial, que não aceitava opiniões diferentes, a razão pela qual alguns escritores consagrados ou vão se exilar do país, vão sair, o caso do Rick Knopfler, por exemplo, que decide abandonar o país. Outros escritores, como o Craveirinha e outros, vão produzir, mas reduzem a sua produção ou a sua publicação, justamente porque não encontram um espaço para debate de ideias, para aceitação de diferente. E é um período também de distopia, né? Este período pós-independência é um período de distopias, porque o cenário, os primeiros anos da vida pós-independência, quando não são marcados pela ditadura que se vivia, foi depois a guerra civil que começou em Moçambique, que transformou totalmente o tecido social. De algum modo, esses fenômenos vão ter um impacto muito grande no tipo de literatura que também vai se produzir, que vai refletir essas dinâmicas sociais. Mas eu escolhi, em parte, textos que dialogam com a tradição oral africana e também com a escrita em português, porque tem este caráter dual, como é que uma literatura que é moçambicana, ela é escrita em português, mas ao mesmo tempo como é que ela incorpora elementos da sua tradição oral africana. Então a gente encontra várias estratégias que os autores usam para fazer este resgate das tradições, que uma delas é o recurso a estratégias como a componente didático-moralizante que caracteriza a maior parte das narrativas orais. Como sabem, nas narrativas orais, muitas das vezes há ali uma espécie de violação de normas, e a violação de uma norma vai terminar com uma punição. Essa estrutura didático-moralizante é uma das estruturas que é incorporada nos contos, acima de tudo nos contos. Mas tem uma outra que também é muito recorrente, que é a estrutura proverbial. Então, os provérbios vão ser construídos ou reconstruídos, na maior parte dessas narrativas, por processos de tradução cultural. Às vezes, os autores vão procurar os equivalentes em português, mas noutras vezes não, eles fazem uma simples tradução e deixam
à mercê do leitor para ele compreender o contexto e a própria significação. E alguns autores vão pautar pela assimilação e transformação das sequências e sentido das narrativas orais. A gente vai encontrar esse modelo não só no conto, mas também no romance pós-colonial. E tem também a questão da tematização da tradição oral e do seu imaginário. Esta é uma área muito fértil também na literatura pós-colonial. A dramatização do oral, onde, por exemplo, uma história que foi contada pela via oral, ela vai ser transmitida para o leitor e simula-se um cenário à volta da fogueira. Quer dizer, como se nós estivéssemos, de facto, mediante uma narrativa, um contexto de narração oral, né, em que estamos numa fogueira, vai se contar uma história. Então, há esta dramatização do oral. O texto que eu trago aí do Ungulane Bakakossa, que é um excerto do Ungulane Bakakossa, retirado do livro Walalap, né? Ele, como todos podem ver aí, o excerto muito pequeno que eu retirei, que diz o seguinte: ou antes do excerto, há ali uma disputa em torno da noção de culpa do personagem Mputa, que teria se apaixonado ou teria olhado para a esposa do rei, a primeira esposa do rei, que é chamada de Inkosikaz, né? O rei de Gaza, o rei do Império de Gaza, que é Ngungunyane, que é uma figura histórica que realmente existiu. Então, Mputa é acusado de ter olhado para a esposa do rei, e isso era proibido, e há de haver aqui uma discussão entre o narrador e o personagem, aqui em termos de fazer um julgamento, há uma espécie de um pai e um filho que vão dialogar aqui, discutindo se Mputa é ou não um culpado. E essa discussão sobre a culpa do Mputa, que apreciou a esposa do rei, vai nos levar a esta estrutura proverbial, acompanhada por interrogações retóricas, tipicamente da literatura oral africana. Por exemplo, a gente lê aí: Mputa esqueceu-se que a trovoada produz a chuva, filho. Mulher de rei é sagrada. Por que, avó? O que ela tem entre as costas, outra mulher não terá? Não fales assim. Deixa Mputa, deixa-o. Ele esqueceu que quem agita a lagoa, levanta a lagoa. Mas cacarajar não é por ovo, avó. Não fales mais, calemos-nos. Se Mputa tem razão, sairá ileso, pois o macaco não se deixa vencer pela árvore. Então, nesta conversa entre o avô e o neto, a discutirem se Mputa seria ou não culpado por ter olhado para a mulher do rei, e que depois vai ser uma sessão de julgamento tradicional, que é uma bebida chamada monzo, uma bebida tradicional, que depois de se tomar essa bebida, ela cria alucinações. Se o personagem for inocente, ele sai vivo, mas se o personagem for culpado, ele morre. Então, a ideia de ele ser levado a julgamento é inicialmente discutida a partir de uma perspectiva de provérbios da tradição oral. O que o autor está aqui a fazer é recuperar este conhecimento da tradição oral, que vão emprestar à linguagem um tom culto, né? Assim como a gente sabe, por exemplo, que a linguagem do tribunal é uma linguagem específica, uma linguagem técnica muito culta, e que recorre a muitos tecnicismos, e no caso deste julgamento, com um modelo de tradição oral, vai-se recorrer à forma mais culta da linguagem, no caso da língua xichangana, que se incorpora esses provérbios que se encontram num nível mais culto de língua e dão este cunho sério, sereno ao próprio ato do julgamento. Então, é um conhecimento, todo ele, de uma cultura oral do sul de Moçambique, especialmente da cultura xangana, que o narrador, que o autor incorpora no texto e que permite discutir aqui essas noções de culpa ou não, mas também que permite valorizar ou resgatar
alguns dos elementos da nossa tradição ou das tradições orais num contexto de modernidade. Então, fazendo uma espécie de atualização. O texto a seguir, peço para passar para o slide a seguir. No slide a seguir, eu trago ali um excerto de Miyakoto, que é também uma figura incontornável da literatura contemporânea moçambicana, e tal como Ungulani e outros, muitos desses escritores militaram bastante no jornalismo. Os primeiros textos deles, quase todos eles eram publicados na imprensa, e só depois é que saíram os primeiros livros deles, mesmo na década de 80. Então, eu retirei um excerto do livro Cada Homem é uma Raça, Miyakoto, para mostrar como é que também Miyakoto trabalha com essa estrutura proverbial das interrogações retóricas, como é que ele também faz esse processo de tradução cultural, trazendo elementos de uma cultura local, uma cultura das diversas culturas moçambicanas, e traduz isso para o texto. O excerto diz aí: Rosalindinha, estou a te explicar-me. A vida não vale as penas. Não sou um homem de escola. As letras me cansam demais. Eu sou um fruto, Rosalinda. Um fruto. Mesma coisa o caju. Alguém ensina um fruto a ficar maduro? Responde, Rosalinda. Alguém explica alguma coisa ao caju? Ninguém. Ele só recebe lições da terra. Então, um homem só tem que ficar bem, beneficiar das completas raízes. Não é como esses que deixam a terra, vão para o estrangeiro, acabam por nem sentir o chão que pisam. Esses são lenha seca, um pedacito de fogo e ardem logo. Ora, se a gente reparar aqui também há neste texto uma ideia de resgate dos provérbios para uma discussão entre Rosalinda e o seu marido, porque o marido não tinha estudado tanto e recusava-se de ir à escola. Ele achava que não era necessário ir à escola. A gente pode compreender isso a partir da leitura do contexto histórico. Conforme vimos antes, a política educacional em Moçambique não visava, de fato, dar uma instrução que pudesse emancipar o homem. Era uma instrução básica para manter o homem preso à terra. E muitos moçambicanos, até a altura da independência, para falar em termos percentuais, mais de 70% da população moçambicana até a altura da independência, em 1975, era analfabeta. Então, os níveis de analfabetismo eram extremamente elevados. E não é por acaso que muitos dos textos, as narrativas construídas na pós-independência, vão recuperar este tecido oral, esta fala oralizada, que é típica das populações, sejam elas das áreas rurais ou periféricas das grandes cidades, e a gente consegue encontrar esses elementos destas falas oralizantes na estrutura dos textos de Miyakoto em particular, mas também ele faz uso destes provérbios. E no caso do excerto, eu destaquei ali o provérbio fruto, esta ideia do fruto, né, do fruto da árvore, do caju. Então, o fruto insere a ideia central do provérbio. Geralmente, os provérbios têm uma palavra que é a palavra-chave, né? Os provérbios africanos traduzem a uma palavra-chave que traduz a ideia geral. Então, no caso concreto, nós temos o fruto, que insere a ideia central do provérbio. Então, um fruto maduro, normalmente, ele cai ao chão e recebe as lições da terra. O marido, neste caso, vai justificar a falta de vontade de ir à escola como o resultado das aprendizagens do cotidiano. Ele não precisa, ele tem o cotidiano. Ele está ligado com a terra dele. E essas aprendizagens do cotidiano fazem com que ele se sinta mais útil do que aqueles, por exemplo, que no momento de dificuldade abandonaram a terra. Então, ele mantém-se ligado às suas raízes, tem um conhecimento local e acha que este conhecimento local, sabedoria local, é o suficiente para ele saber lidar com o dia a dia. Então, o provérbio vai trazer aqui esta ideia para justificar a necessidade de fincar os pés na terra, enfrentar as dificuldades da vida, sem precisar de abandonar o solo pátrio. Claro que a construção ou a reconstrução deste provérbio é acompanhada por metáforas, comparações e interrogações retóricas como parte de uma estratégia
estética que a nova narrativa vai impulsionando, né? Então, não só se limita a descrever o social, o cotidiano, mas também traduz uma nova estética, como a gente pode ver. E gostaria de passar para o slide a seguir, já estou quase mesmo terminando, né? O slide a seguir, eu trago aí um excerto retirado do conto o conto de Hortêncio Langa, intitulado Maboca e Ambísua, né? Então, conforme eu dizia, né, que os provérbios ou a literatura oral ou a tradição oral, ela tem um valor iniciático. E muitas das vezes essas narrativas vão recorrer a este valor iniciático dos contos antigos e transpõem-nos ou reescrevem-nos nos textos literários e exploram isso de várias formas. No caso do texto que está aqui, é uma espécie de um microconto, porque a história geral não é necessariamente a que está aí, há uma história geral que se conta sobre a história de Franice, do personagem Franice, mas no livro o autor depois vai colocar um microconto, né? Um microconto que acaba tendo uma força vital para a compreensão do conto principal. E este microconto recupera uma forma da literatura oral que é a lenda. Há uma lenda que ele vai contar, a tal lenda de Mabog e Ambísua. Então, diz aí, Franice, só para percebermos o contexto, né? Antes da lenda propriamente dita. Franice, na infância, foi educado de acordo com os preceitos morais do seu tempo, através dos contos antigos que, da boca dos mais velhos à volta da fogueira, alimentavam a fantasia dos miúdos. Conheceu e idolatrou heróis lendários e, com o fulgor dos seus feitos, se projetaram na sua alma juvenil como padrões exemplares da sua personalidade futura. Então, já no conto, o narrador nos apresenta Franice, o indivíduo que tinha sido educado de acordo com os preceitos morais do seu tempo. Qual tempo? Os preceitos morais da tradição. E a imagem que Franice tem, os heróis que ele conhece, não são os heróis europeus. São os heróis que lhe foram transmitidos por via da tradição oral. E será em volta desse resgate da heroicidade dessas figuras lendárias que, a seguir, no excerto a seguir, o autor nos coloca aqui uma lenda que é muito interessante para o que nós estamos aqui a apresentar sobre o resgate da tradição oral. Diz a sabedoria antiga que ali se bateu Mabog e Ambísua contra o rei dos Ngogwe e seu exército de 10.000 homens. Mabog lutou até a última gota de sangue, até ao último alento. Daquela batalha, ninguém saiu vivo. Ainda hoje, nos dias de grande tempestade, os velhos acocorados à volta da fogueira, aquecendo os dedos descarnados, dizem com voz de mistério ao escutar o ribombar dos trovões: aí está Mabog e Ambísua, nosso rei dizimando o inimigo. Aí está ele, imortal e sempre vitorioso. Então, ao trazer aqui uma lenda, seja ela verdadeira ou não, o que Hortêncio Langa faz é cumprir o desígnio de imortalizar a tradição oral, né? Ele busca preencher o vazio que se verifica nas cidades, que é justamente causado pelo distanciamento entre a urbe e a zona rural. Porque a gente vai ter, justamente na década de 80, um enorme êxodo rural por causa da guerra civil, e muitas das pessoas que vão habitar o espaço urbano são pessoas que vêm das zonas rurais, mas que depois quebram de algum modo a sua ligação com as suas zonas de origens. Não é por acaso que até um dos projetos da Associação dos Escritores Moçambicanos, no início da década de 80, era compilar uma série de contos orais e publicar em livros para que as pessoas pudessem ter conhecimento desta outra realidade sociocultural moçambicana. Então, é fundamental para o Hortêncio Langa trazer esta lenda justamente para resgatar
este legado da tradição e contribuir para a construção do imaginário moçambicano que seja povoado por outros heróis, outras lendas, e não necessariamente aquelas lendas ou os heróis que foram contados ou construídos pelo colonialismo. E se não se pode voltar, não se pode sentar à volta da fogueira, porque se está numa cidade grande, o conto ele vai ocupar esse espaço privilegiado dos contos à volta da fogueira. Para falar do conto literário ou conto do autor, né? Ele vai ocupar esse espaço privilegiado para imortalizar as narrativas orais e aproveitar e transmitir aos mais jovens valores morais, como a coragem, a franqueza, para lidar, para enfrentar com qualquer inimigo. Então, há uma recuperação deste valor moral, desta estrutura didático-moralizante das narrativas orais, da tematização, inclusive, da própria tradição oral para o contexto da literatura escrita. E, por último, estou mesmo a terminar, peço para projetar o slide a seguir, que um outro elemento fundamental, né, sobre a sobreposição de vozes na escrita. Um outro elemento fundamental é que o português em Moçambique ele está a sofrer muitas transformações, está a sofrer muitas transformações, e essas transformações fazem com que os escritores, apesar deles não escreverem em línguas moçambicanas, né, porque a escrita literária em Moçambique é feita em português, como legado desta tradição de escrita, mas eles vão incorporar elementos da oralidade, elementos das línguas locais, porque essas línguas vão conhecendo novos significados sociais. Então, é importante ter em conta esta dimensão sociossimbólica e também estética que as palavras das línguas moçambicanas encontram nos textos literários. Um exemplo de sobreposição de vozes é o que acontece nesse texto aí, que a gente vê, que é um excerto retirado do livro de Calando da Silva, Escandarinha na Lenha do Mundo, e eu retirei apenas o conto Stefana e Combo. E é um conto que conta, cuja trama se passa num bairro suburbano de Maputo, atual capital de Moçambique, e traz personagens do dia a dia. São personagens como trabalhadores braçais, estivadores, chamados estivadores, que são trabalhadores dos portos e caminhos de ferro, que ficam a carregar carga pesada, e não só. Pessoas comuns do dia a dia, que depois de uma jornada laboral voltam aos seus bairros periféricos, onde reside a maioria da população moçambicana, no caso das grandes cidades como Maputo, e convivem nos bares, os bares tomando a bebida tradicional. E é nessa esfera que o conto recupera um elemento da fala oral, das línguas locais, e não opera nenhuma tradução. Ele coloca por empréstimo esse elemento todo, que é uma espécie de um conto, aliás, de um canto, em que os personagens, enquanto bebem e se divertem com a Maria Teresa, que era uma mulher cobiçada naquele meio, eles vão cantando. E essa canção é trazida aqui para mostrar esta alegria, a forma como essas comunidades
Oi, estão me ouvindo? Parece que a conexão com o Alberto caiu, né? Olha, eu não sei se ele vai conseguir voltar. Estou aqui tentando falar com ele, ele não está respondendo. Deve ter acontecido alguma coisa lá. Tem. Eu vou tentar, se ele voltar, ele faz o encerramento, mas pelo aí, eu Eu acho que ele entrou, vou. professor. Voltou, Alberto? Ele não está me respondendo aqui. Então, A pessoal, imagem vamos dele ver está se dá. aparecendo. É, mas ele está sem som, né? Sim, está sem som. Pois é. Deixa eu. Então, vamos ver se dá tempo de fazer alguma pergunta, pelo menos uma pergunta para ele. O microfone dele deve estar desligado, professora. Pois é, eu falei, mas eu não sei por que caiu e ele não ligou ainda. Já falei aqui com ele. Vai voltar, tá voltando. Ele já vai fazer o encerramento. Oi, Sim, desculpa, Alberto. o microfone estava Oi. desligado. É, Bom, eu estava a terminar, deixe-me só terminar, estava mesmo no último slide, para dizer o seguinte, que nós temos essas dinâmicas todas e há essas diversas formas de reapropriação do oral, das falas orais, inclusive das vozes em línguas locais que são trazidas para os textos e permitem uma construção de um texto em língua portuguesa, mas com um sentido simbólico e social diferenciado. Então, o conto moçambicano, acima de tudo, que são os elementos que eu trago para esta segunda parte, mostram como é que estes escritores contemporâneos se apropriam deste tecido social, das línguas locais, mesmo não escrevendo nas línguas, mas eles trazem alguns elementos dessas línguas, algumas falas do cotidiano, colocam nas suas narrativas para termos uma literatura que é uma literatura diferente da literatura colonial ou da literatura portuguesa ou dos outros sistemas literários. Então, este é o cenário no qual se inscreve o nosso campo literário moçambicano e que, necessariamente, por ser muito complexo, existem vários outros elementos que poderiam ser trazidos aqui para o debate, ele dialoga com vários outros elementos. Então, há diversas interseções que se estabelecem. E, por causa mesmo do tempo, para permitir um maior diálogo, gostaria só de terminar dizer o seguinte. O terceiro passo que Bordeaux chama de importante para a construção de um campo literário, que seria o mercado editorial. Eu gostaria de falar do mercado editorial, mas isso como faz parte da minha pesquisa de tese, estou trabalhando nisso, que um dos problemas que a gente tem no caso da recepção da literatura em Moçambique ou da literatura moçambicana na diáspora é a dificuldade que os autores moçambicanos têm de chegarem ao público leitor. Isto por, em parte, uma dificuldade que tem a ver com a política cultural ou a ausência de uma política de leitura, uma política de leitura que pudesse, em parte, olhar, por exemplo, para a necessidade de um ensino da literatura moçambicana nas diversas classes ou no nosso sistema nacional de ensino. No nosso sistema nacional de ensino não se ensina literatura moçambicana. Alguns autores do cânon aparecem com um texto, um excerto aqui, mas os alunos em si não aprendem obras completas, não tem uma disciplina chamada literatura moçambicana. Então, é normal que, mesmo em Moçambique, muitos alunos terminem, por exemplo, o nível médio de formação, que são 12 anos de formação, sem conhecerem alguns autores moçambicanos, ou se conhecem os nomes, não conhecem as obras, porque nunca leram. Este é um problema grave que a gente tem, é um problema que precisa de uma atuação ao nível de uma política cultural, que seja uma política do livro ou política de leitura. O outro problema é que o livro em Moçambique é muito caro. Para um país que é muito pobre, que enfrenta
problemas de pobreza extrema, com necessidades diversificadas, o preço que se aplica, o preço do livro, é muito elevado. E isso não ajuda bastante para que as diversas camadas sociais, os jovens, acima de tudo, tenham acesso aos livros. E especialmente num contexto em que ainda não aderiu muito a publicações digitais. A maior parte das nossas publicações ainda são imprensas e com esses preços elevadíssimos, então é muito difícil que os jovens que se encontram nas cidades fora de Maputo e Beira tenham acesso a esta literatura. É verdade que há um grupo de editoras que estão a destacar-se, editoras e movimentos culturais que estão a mobilizar-se. Falo, nomeadamente, da Fundação Fernando Leite Couto, que é a fundação do pai do Mia Couto, que está a publicar vários novos autores desde que ela foi constituída, já publicou vários autores, de lá para cá, de 2015 para cá. E temos também a editora Cavalo do Mar, do grande poeta Mbati Pedro, que também tem publicado vários autores novos. Mas a gente percebe que este mercado editorial encontra limitações, primeiro, nas tiragens. Geralmente são 300 exemplares numa tiragem, não se aventuram mais do que isso, porque temem que as pessoas não consigam comprar. E depois temos o problema das fracas parcerias, de redes de cooperação, que é um outro elemento fundamental no mercado editorial, ou para falarmos do mercado do livro, da importância do mercado editorial. Há fracas parcerias, embora a Fundação Fernando Leite Couto tenha uma cooperação com a editora Leia, que existe no espaço da CPLP, a própria Cavalo do Mar tem uma cooperação com a editora Capulana, que é brasileira, mas a gente sente que ainda são passos muito insignificantes para a projeção desses escritores, que, do ponto de vista estético, existem muitos escritores com um capital simbólico e intelectual muito elevado e de reconhecido mérito ao nível internacional. E até nos últimos anos, de 2000 para cá, a gente tem acompanhado algumas mulheres que estão a destacar-se, seja na prosa, seja na poesia, e que são uma grande promessa literária para o futuro. Mas ainda temos esta dificuldade de estes escritores conseguirem sair de Moçambique e colocarem o seu produto no mercado, como, por exemplo, o mercado brasileiro, que precisa muito de conhecer esses escritores africanos, porque o mercado editorial brasileiro, pelo menos pelos estudos africanos que são feitos aqui, há um interesse em conhecer vários desses novos autores e não só. Então, sinto por mim que este é um campo que constitui um desafio, ou esta é a maior parte que constitui um desafio para o campo literário moçambicano, ao nível das políticas culturais, ao nível das dinâmicas do mercado editorial, para que os novos escritores também sejam conhecidos além fronteiras, no espaço de língua portuguesa, e não só, talvez com traduções para outras línguas, possam ser conhecidos no espaço de outros espaços, como o espaço de língua inglesa, por aí em diante. E termino por aqui, agradecendo pela atenção de todos, e fico no aguardo, se houver algumas questões, podemos dialogar no tempo que sobra. Obrigado, professora Renata. Obrigada, Alberto. Parabéns pela apresentação. Eu acredito que tenhamos perguntas, ainda que falte pouco tempo, mas valeu bastante a tua exposição. E tem muita coisa aqui colocada no chat. Vários parabéns, Alberto, sobretudo quando você leu o poema. É muito bom ouvir, né, lido por um moçambicano, uma poesia moçambicana, tem realmente uma outra recepção, eu sinto isso, e o pessoal sentiu mesmo, então tem vários parabéns para você nesse momento da leitura, a sua expressividade, isso tudo foi, expressividade, tudo isso foi notado. Obrigado. Bem, perguntaram aqui a ação, as meninas vão responder, e temos sim perguntas. Eu vou ler aqui a primeira que aparece, que é da Mayra Botelho. É uma pergunta, né, Mayra? Maíra,
Então, como Bourdieu, no livro, tem uma grande preocupação, a autonomização do campo literário, você apontou que o campo moçambicano tem uma grande relação com o campo político, desde a formação, os embates de grupos. Então, há na literatura contemporânea moçambicana acho que é meio tendência à autonomia do campo literário, principalmente em relação às temáticas que fujam da temática política, da luta de grupo. Percebeu, Alberto? Olá. Alberto, ouviu a pergunta? Alberto, liga seu microfone, está ligado. O dele está ligado. Eu acho que ele está com problema mesmo, a internet dele está travando. É Maíra, né? Tá certo. Maíra, eu vou tentar responder, tá? E depois o professor voltando aqui, ele pode complementar, ok? Então, é legal a tua pergunta. O que ocorre? Na dinâmica do campo literário, da formação do campo em Moçambique, você tem um grupo de autores que tentam se afastar dessa literatura engajada. Tá? Isso ocorre especificamente na década de 80, com um grupo de novos autores, e são eles os criadores da revista Charrua. Agora, a questão política, ela é própria do campo, né? Como o Bourdieu diz, essa busca pela legitimação é uma batalha política, né? A busca pela discussão. Sim, Alberto, eu só vou concluir, você... Deixa ligado o teu microfone, deixa ligado. Eu tinha medo de você não voltar. E, então, são a geração Charrua, os autores que participam dessa geração, eles buscam uma nova estética, há uma lírica intimista, há outros experimentos estéticos tentando, sim, se afastar dessa literatura combativa, mas há uma herança muito forte, né? A herança lírica em Moçambique, não sei se o Alberto concorda comigo, eu vejo muito forte, tanto assim que a geração Charrua, os autores, pediam que a prosa voltasse para as páginas da revista, eles incentivavam que os autores produzissem contos, né? Tem até uma entrevista, acho que é o Rui Nogar, que diz, fulano mandou poemas, por que não manda um conto? Né? Então, você percebe uma tentativa de afastamento dessa herança lírica social, né? Sem negá-la, óbvio, mas procurando outros caminhos. Alberto, é contigo. Certo, obrigado, já me antecipou bastante. De facto, além de nós termos uma literatura no período pós-independência que é preocupada com a realidade social, temos uma literatura preocupada com a dimensão estética, esta prosa intimista e até a poesia que ela é resgatada. E hoje em dia a gente pode ver isso. Temos vários outros autores que o seu compromisso não é simplesmente com o passado histórico. Eu só trouxe um recorte. Não era possível falar de todos os autores. É apenas um recorte. Existem vários outros autores novos, das novas gerações, quer sejam do movimento, os que participaram do movimento da Charrua, da própria emo, ou então de outros novos movimentos que vêm surgindo dos anos 90 para cá, que trabalham numa dimensão meramente estética. E embora se mantenha este legado que vem desde as gerações de 40 e 50. Nomes hoje como poeta Mbati Pedro, por exemplo, a gente não vai fazer uma filiação dele com uma estética que seja comprometida com o ideal político ou ideal histórico necessariamente, mas
ele se encontra numa outra dimensão que trabalha não só o cotidiano, mas as questões estéticas e permite-nos falar de uma literatura com um caráter mais universal. Um prosador também que está a conquistar muito espaço, Lucídio Manjate, a gente encontra um pouco deste legado das gerações anteriores, mas a gente percebe um forte investimento numa prosa intimista, uma prosa que é muito trabalhada do ponto de vista estético e que não é muito comprometida com o ideal político. Sendo certo que não é tão fácil demarcar-se e dizer que olha, a autonomia do campo significa que automaticamente esta nova literatura já não tem um compromisso com as questões políticas, porque a situação de Moçambique, as mudanças sociopolíticas que o país foi conhecendo, do período colonial em que tinha um regime de dominação, depois a gente vai para o período pós-independência em que temos um outro regime de dominação, ou seja, como diria Fanon, peles negras, máscaras brancas. Então, o que é que muda? O que nós só mudamos um sistema de dominação, um sistema que oprimia no período colonial, mas que era quem estava em frente, a visibilidade eram os brancos. E agora nós temos um sistema político que também oprime, porque a desigualdade social, a pobreza, a limitação das liberdades continua. Então, é meio difícil dizer que o campo literário vai ter uma autonomia total em relação a essas outras forças sociais, políticas. Haverá sempre diálogos. Agora, é verdade também que nós temos uma produção literária que se demarca desta dimensão meramente política ou histórica. Nós temos diversas facetas. A literatura moçambicana é bastante complexa. Eu poderia ter trazido aqueles que trabalham, por exemplo, na dimensão da religiosidade. Se a gente quiser explorar a questão da identidade, você vai ter uma série de autores que trabalham nessa dimensão da identidade, que dialogam com as questões da religiosidade, os hábitos e costumes locais. Você tem um pouco disso. Tem os autores que trabalham com uma dinâmica do cotidiano, né, que procuram inscrever no tecido social o cotidiano. E você encontra esse real social do cotidiano na prosa e na poesia de novos escritores. E tem também a dimensão intimista, lírica até, inclusive, com bons prosadores e poetas que trabalham nessa dimensão lírica e intimista. Então, é uma literatura que eu vejo que ela está a crescer, de fato está a ganhar uma autonomia, embora essa autonomia não significa um desmembramento em relação às grandes questões sociais, às grandes questões políticas e econômicas. Não há um desmembramento, faz parte da sociedade. Isso está entrelaçado, está tecido junto. Do mesmo modo que esta literatura tem limitações para ser muito conhecida fora, porque as dificuldades econômicas que abalam o país interferem para que haja uma grande produção. Ou seja, uns e outros autores que já conseguiram atingir o estatuto de cânone conseguem produzir com facilidade, ter patrocínios por vários meios e estão aí, são conhecidos em todo o mundo. Mas há vários outros escritores, bons escritores. Poderia falar de um Pedro Pereira Lopes, por exemplo, da contemporaneidade, que, se ele for conhecido, é por um esforço individual. Falo de Pedro Pereira Lopes, existem vários outros que estão a surgir, mas como há dificuldades de publicação dentro do país e de ter um patrocínio para que essas obras, esses escritores, possam ser conhecidos além da fronteira, então, esses elementos econômicos acabam também interferindo na própria dinâmica do campo literário. Então, não se pode excluir taxativamente. E eles fazem parte desta complexidade do campo literário moçambicano. Não sei se tem uma outra questão que eu não tenha respondido, que me passou despercebido. A professora Verônica, ela gostaria que você falasse sobre o ensino nas escolas. Ela pergunta, os professores têm melhor acesso para levar os estudantes, né, levar literatura aos estudantes? Como é a distribuição do conteúdo literário em formato de livro nas escolas? Certo, esse é um dos nossos problemas em relação ao cânon literário moçambicano.
os programas de ensino, eles prevêem, desde o ensino secundário, que o aluno entre em contato com autores moçambicanos. O que acontece é que nos programas e manuais de ensino apenas trazem-se excertos. Por exemplo, um poema de um certo escritor, um excerto retirado de um conto, de um romance, ou se mencionam apenas os nomes. Depois, os alunos não têm contato com os livros. Essa é uma lacuna que está nos programas de ensino, que não incentivam ao ensino da literatura o contato com os livros, mas também é uma dificuldade que está ao nível das políticas. A maior parte das nossas escolas em Moçambique não tem bibliotecas. Esse é um primeiro problema. Você sai da cidade de Maputo, que é a capital, ou sai da cidade da Beira, que é a segunda maior cidade de Moçambique, ou Nampula, que é a terceira maior cidade de Moçambique, você vai para uma outra cidade qualquer, chega numa escola secundária, né, que é o ensino pré-universitário, você chega lá e não tem biblioteca. Então, mesmo que os professores, individualmente, pela formação deles, eventualmente, muitos dos professores do ensino pré-universitário têm formação superior, mesmo que eles queiram estimular a leitura de livros, o sistema educacional tem lacunas. Muitas das escolas não têm livros. E se tem alguns livros, são livros didáticos, não tem livros de autores moçambicanos, autores africanos de espaço de língua portuguesa, para não falar de outros autores. Então, é um desafio muito grande este, e a gente percebe que se as escolas não têm livros, não é necessariamente porque não têm meios para adquirir livros. Há também uma fraca cultura de leitura. Há lacunas nas políticas, porque não temos uma política nacional de leitura que possa se responsabilizar pela divulgação do livro. Recentemente, eu visitei Moçambique no ano passado e tomei conhecimento que houve uma iniciativa para a elaboração de uma política nacional de leitura que poderia... Mas, alegadamente, disse que não há fundo para essa política nacional do livro ir avante. Então, foi uma política concebida e arrumada, engavetada. Este é um problema crônico que a gente tem em Moçambique. Até o manual, alguns dos professores, para ter acesso ao manual do aluno no ensino, eles têm de fazer fotocópias. Alguns nem sequer têm acesso. As cidades não têm, as grandes cidades não têm muito este problema. Mas, quando você sai das grandes cidades, percebe que há problemas de falta de acesso. Falta de acesso ao livro, falta de acesso aos escritores moçambicanos, primeiro. Se conhecem, só conhecem os nomes. Mas para ter acesso à obra desses escritores, esse é ainda um grande desafio para o sistema nacional de ensino, desde as estruturas governativas até as direções das escolas, que também têm seus meios e que poderiam fazer alguma coisa para mudar este cenário, dotar as escolas de bibliotecas e de livros, para podermos transformar ou termos uma escola transformadora no sentido freiriano do termo. Ok. Alberto, tem uma outra pergunta. Diz assim, professor, o senhor falou do Ataíde. Ele é mestrando da Universidade Federal aqui do Amazonas, Alberto, e ele estuda Ungulano e Bacacosa. E ele pergunta, olha que legal, né? O senhor falou a respeito dos registros das oralidades escritas, quando falou do Ungulane. Esse uso de estruturas proverbiais muito recorrente na obra, além de ser esse mecanismo de resgate da oralidade, pelo contexto da obra, pode-se observar também certa ironia se pensarmos nesse reuso da língua? Sim, penso que a análise de várias obras do Ungulane, mais do que uma ironia, a gente pode encontrar também, se calhar, elementos mais alegóricos, né? Eu leio, não sei se estou a pensar da mesma forma que o colega que fez a pergunta. Eu leio esse uso das formas orais, da tradição oral nos textos do Ungulane, não num sentido irônico e hilariante,
mas se existe alguma ironia, é uma carga alegórica, que alguns desses elementos da tradição oral que o Ungolani traz, eles têm uma carga alegórica, uma carga simbólica. Então, é possível perceber isso. Por exemplo, no o próprio livro de onde eu retirei o excerto, o Alalap, é uma construção alegórica sobre uma fase muito recente da história de Moçambique, ou que tenta aliar a história oficial sobre o Ngungunyane, que foi o imperador de Gaza, que é uma história que existe, que é conhecida e que ele reescreve isso, mas também há uma leitura alegórica em diversos elementos que ele traz dentro da obra, que nos permitem ler criticamente o período pós-independência governado por Samora Machel. Então, você encontra muitos elementos alegóricos que estão ali, de algum modo, escondidos dentro do texto, naquela linguagem oral, na linguagem proverbial, mas quando a gente vai dissecar esses provérbios, essas estruturas orais, a gente percebe que tem muito que ver com o contexto atual que a gente vive e até são grandes críticas para grandes questões socioculturais e políticas do tempo que a gente vive. Tem mais alguma questão? Acho que não. Não. Tem uma questão que, para mim, você pode me ajudar a responder, Alberto? Da Jaqueline. Ela reflete sobre esse afastamento dos escritores, né, pós-coloniais, da literatura de engajamento, afastamento dos escritores dessa literatura engajada, né, de resistência e de combate. Ela diz: me fez pensar sobre a existência de uma terceira fase da literatura em Moçambique, tendo em vista que na década de 60 existia essa literatura combativa, que difere da literatura do colonizador. Dessa maneira, é pertinente afirmar que a literatura atual constitui-se nessa terceira fase da literatura moçambicana. Jaqueline, na verdade, a crítica fala de 4 fases na literatura em Moçambique, né? No momento é como nós vivemos a 4ª fase, que é a contemporaneidade. A segunda fase é a fase dessa literatura combativa, de uma literatura de resistência. A terceira fase é uma fase ainda de busca, uma aproximação de teorias existenciais, de teorias mais contemporâneas, e essa 4ª fase já seria uma fase de libertação. Então, você tem vários projetos estéticos em circulação, né, e uma liberdade total dos escritores. Então, em Moçambique, vive-se a 4ª fase dessa constituição literária. Quer completar, Alberto? Concordo consigo, é justamente isso. Mais do que 3 fases, a gente pode falar de 4 fases, de fato, e que neste momento estamos neste período, nesta fase da autonomia do campo, né? Se inscrevem esses diversos projetos literários, que a gente pode acompanhar um pouco até por todo o país. A gente tem publicações, tem projetos que surgem em Maputo, Gaza, a gente tem nomes que também se destacam em Inhambane, a gente tem nomes, a gente vai para Sofala, tem outros nomes com outros projetos diferenciados, e os espaços, cada espaço vai produzindo projetos culturais, literários um pouco diferenciados. Então, a literatura começa a ganhar, de fato, essa consistência, essa autonomia, e nesta 4ª fase, que é mais contemporânea. Isso. Bem, então são essas as perguntas. Não há mais, apenas parabenizando, agradecendo a sua presença, Alberto, a sua disponibilidade. Eu agradeço mais uma vez. E aí fica o convite para quem nos acompanhou de começar a estudar conosco. Eu deixei no início o meu endereço eletrônico, pode entrar em contato, e aí nós conversaremos melhor
e para pensar os próximos encontros do grupo, porque nesse contexto que vivemos, é claro que será sempre virtual, né? Não tem a menor chance de ser presencial. Então, muito obrigada pela participação de todos, e Alberto pode se despedir. Eu também queria agradecer a professora Renata e a todos os que reservaram seu tempo para nos escutar, para nos acompanhar. Esta, de fato, foi uma apresentação com o objetivo de estimular que os outros, os interessados, pesquisem a literatura moçambicana. Tem muita coisa que pode ser trabalhado, e eu só fiz uma apresentação muito genérica do campo literário moçambicano, mas há muito que se pode explorar. Não falei quase nada dos novos autores, os novíssimos que eu estou a escrever sobre eles também, que me interessam muito, esses novos autores dos anos 90 para cá, com projetos totalmente diferentes. Há muita coisa que se pode produzir sobre a literatura moçambicana, que se pode dizer, que eu também quero conhecer, ouvindo as experiências de outros pesquisadores de fora. Então, espero que o grupo continue crescendo com mais produção sobre Moçambique. E obrigado a todos e a todas.